Boa tarde, família, boa tarde, crianças. Hoje o nosso vídeo é para o responsável, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, aquela pessoa que cuida da gente com muito carinho em casa, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Raquel Luzardo, fonoaudióloga do canal Fonoterapia. Tô aqui hoje com vocês para conversar sobre mordida. Nessa faixa etária, quando as crianças são pequenas, é comum episódios de mordida, principalmente na escola, né? Por que isso acontece? As crianças pequenas, elas ainda têm uma certa dificuldade de elaboração de linguagem, né? Elas estão no começo dessa aquisição. Então, a mordida entra aí como forma de se expressar, né? A criança usa o corpo para se expressar quando ela é muito pequena, né? E ela não tem ainda essa habilidade da linguagem muito desenvolvida, ela acaba usando a mordida para isso. Então, se por exemplo tem lá um amigo que está com um brinquedo e ela quer o brinquedo do amigo, ela não consegue, ela ainda não sabe ir lá e pedir o brinquedo. Ela vai lá e morde o amigo para poder pegar o brinquedo, né? Ela vai dar outro exemplo, né? Ela vai dar um abraço no amigo, porque o amigo é muito bacana, ela gosta do amigo, ela vai abraçar. Nesse abraço ela aproveita e morde o amigo. É o jeito dela dizer que gosta do amigo, usando a mordida, usando o corpo, né? O que a gente faz nessa hora? Qual que é o papel do adulto para poder mediar isso, né? A gente precisa contar para a criança que existem outras formas da gente se expressar e a melhor dela é a linguagem, né? É usando a fala. Então a gente precisa contar para a criança e explicar para ela e incentivá-la a fazer isso, o quê? Ao invés de morder o amigo, a gente precisa ir lá e pedir o brinquedo, né? Que é mais fácil a gente pedir o brinquedo ao invés de ir lá e morder, né? É mais fácil a gente ir lá contar pro amigo que ele é muito bacana e que a gente gosta dele do que morder o amigo. A gente não pode morder porque morder dói e aí a gente explica. Mas principalmente contar para a criança que existem outras formas de fazer isso e que a mais bacana é falando, né? O papel do adulto, nesse caso, é mediar, né? É fazer que a criança perceba que, ao invés de um comportamento corporal, ela pode usar a linguagem e a fala para conseguir o que ela quer, né? Se esse comportamento não é modificado, não é modelado pelo adulto, é aí que entra aquelas crianças com aqueles comportamentos que a gente às vezes presencia, de que você contraria numa loja, por exemplo, a criança quer um brinquedo da loja, o pai falou que não vai dar, e aí a criança se joga no chão, demonstrando que ela não gostou e que ela quer o brinquedo. Ela usou o corpo para contar que ela estava descontente, né? Então é isso que a gente precisa evitar. A gente precisa ensinar para a criança e mostrar para ela que ela pode usar a linguagem ao invés de comportamentos corporais. Porque as crianças crescem e mantêm essa atitude corporal ao invés de usar a fala, né? Então, nessa hora, o papel do adulto é muito importante. Outro ponto importante que a gente precisa pensar sobre e tentar evitar são as brincadeiras em casa de morder. Sabe aquela coisa que o pai chegou do trabalho e aí enche a criança de cosquinha e faz mordidinha na barriga? Então, ela pode associar isso com uma coisa bacana, que pode morder. Só que ela não tem a dimensão do que é brincadeira, do que é forte e do que dói, né? Então, essas brincadeiras de mordidinhas não são bacanas, principalmente nessa fase, que a criança ainda não entende, não consegue dosar até que ponto vai a brincadeira e até que ponto vai machucar o outro, né? Então, mais uma dica, evitem as brincadeiras de morder em casa, certo? E com a criança que foi mordida, o que a gente faz, né? Essa criança precisa ser acolhida, porque afinal de contas ela levou uma mordida, né? Ela vai chorar e ela vai se zangar. E aí a gente precisa acolher essa criança, então muito colo, né? E também contar para ela que ela precisa verbalizar que não gostou. Ela precisa contar pro amigo que ela não gostou, que ela não deixa ele morder, que não foi bacana. Mas nunca a gente pede para a criança revidar. Nunca a gente fala para ela, morde de volta, né? Se o amigo te mordeu, vai lá e morde também. Porque não é essa a melhor conduta, não é isso que a gente quer. A gente não quer 2 mordedores, né? A gente quer que não tenha nenhum. Então a gente precisa avisar que pro que mordeu
que não pode, que não é bacana e que a gente precisa falar o que a gente quer ao invés de morder. E para o que foi mordido, para a criança que foi mordida, a gente precisa que ela se posicione, que ela diga que não gosta, que não deixa e que não pode. Certo, gente? Era esse o recado hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão sobre temas, põe para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte aí para mim, compartilha nas suas redes sociais, convida todo mundo para se inscrever no canal e até o próximo. Tchau!